Olá, pessoal. Mais um episódio do EcoCast. Hoje falando sobre as certificações ambientais, principalmente aqui um bate-papo, um confronto saudável entre as empresas B e a certificação LEED, ambas internacionais. Aproveitamos para apresentar nossos dois novos apoiadores, nossos parceiros, a Trashin, uma cleantech que revolucionou as questões de resíduo para o seu negócio, e a Cleanex, que traz muita segurança e praticidade no dia a dia com seus produtos para o seu condomínio, ou seja, para a sua empresa, para o seu negócio. Hoje estamos aqui com Sofia, a nossa colega multiplicadora B, e a engenheira Gabriela, que é uma certificadora LEED, onde iremos debater esse assunto. E já puxo o primeiro tópico, né, que é ela se apresentar, o básico do básico. Por favor. Muito obrigada, Vitor. Eu estou muito feliz de estar aqui participando desse programa e falando um pouco sobre esse movimento que é tão importante, tão impactante e que eu gosto tanto pessoalmente. Eu sou a Sofia, como tu bem falou, eu sou multiplicadora B, certificada pelo Sistema B Brasil. Boa tarde, Vitor. Obrigada pelo convite. Sofia, muito obrigada por estar aqui hoje. A gente vai falar sobre duas certificações que são muito importantes, que têm um know-how internacional enorme, tem perspectivas diferentes de atuação. Eu sou consultora através do GBC Brasil para o LEED, de todas as 4 características dele. E vai ser muito interessante, eu acho, o nosso bate-papo de hoje para falar sobre os pontos diferentes das duas certificações. Pois é, pessoal, se formos perceber isso daí, né, nós lá trabalhamos como uma consultoria ambiental, onde as gurias já atuam na área, né, as meninas atuam nessa área. E a Sofia, como geóloga, ela tem um carinho imenso por essas questões ambientais, tanto quando a gente foi conhecendo o que era o Sistema B, ela foi a primeira, vou fazer, né, vou me aprofundar. A Gabriela não só é engenheira ambiental, como é engenheira civil, né? Ambos, né? Nós dois somos engenheiros civis. Nós se apaixonamos por essa temática, entramos na GBC e começamos a conhecer uma série de certificações que tem lá dentro, proprietárias deles, né? Que são as GBC, o Life e tantas umas outras. Tem a LEED, que é a certificação internacional deles, que é igual para todo mundo no planeta inteiro. E aí a gente tem certificações específicas do próprio GBC Brasil, que é a Life, a Zero Energy, a condomínios, que são mais voltadas para o tipo de construção que o Brasil está acostumado. Então, ela é muito local, digamos assim. Exatamente. E aí, para vocês terem uma ideia, olha só, vocês conhecem, até para nós nos situarmos, a gente conhece a Procel, aquele selinho, toda vez que nós compramos alguma coisa, a gente vê o índice de energia, ficamos ali preocupados. Aquilo é uma certificação sustentável. Então, hoje, a nossa curiosidade é o que são essas certificações que vão ser faladas? Então, eu passo para a Sofia nos tirar essa dúvida, primeiramente para nós irmos nos inserindo nesse mundo. O que é uma certificação, uma empresa B, ser uma multiplicadora B, Sofia? Então, a certificação de empresa B, ela faz parte do movimento B, que é um movimento global de empresas que surgiu há quase 2 décadas lá nos Estados Unidos. E ele é um movimento que tem como objetivo transformar e redefinir o sucesso na economia, para não ser apenas o êxito financeiro de uma empresa, mas também o bem-estar da sociedade e do planeta. Ela é composta por uma comunidade de líderes globais que querem usar o seu negócio como uma ferramenta para transformar a comunidade que a gente vive e para gerar um impacto positivo na sociedade. Bem. Por outro lado, a gente tem o selo LEED, que ele a origem dele é do GBC, que se chama Green Building Council. O objetivo desse grande conselho de prédios era trazer sustentabilidade de uma forma leve e um pouco simplificada para o nosso dia a dia, sem que a gente precisasse mudar todos os métodos construtivos e sem precisar causar um dano maior a construções que já existem. A GBC ela tem 4 tipos de certificação, atualmente envolvendo o selo LEED, que seriam para prédios, o design exterior e o modelo de construção, o design interior deles e o modelo de construção deles, o que a gente vai falar hoje, que é a operação e manutenção de prédios que já existem,
e o vizinhança, que seriam para loteamentos e condomínios. Bom, que legal, né, gente? A gente percebe isso, como isso tá importante, é tão importante no nosso dia a dia. Então, Sofia, aproveitando, e o que que tu percebe, assim, o que que essa certificação B, ela acaba se diferenciando das outras e aonde ela acaba se aplicando mais intensivamente? Certo. Então, eu acredito que quando a gente pensa em certificação B, a gente pensa diretamente em impacto positivo. E quando a gente pensa em impacto positivo, muitas pessoas pensam apenas na parte ambiental, né? Que realmente é uma área muito importante quando a gente se trata de impacto positivo. Porém, a certificação B, ela não analisa apenas a área de meio ambiente. Ela tem como base 5 grandes áreas. Uma delas é o meio ambiente mesmo, que ele analisa toda a infraestrutura da empresa, o consumo energético, o consumo de água da empresa e por aí vai. Mas ela também trabalha outras 4 grandes áreas, que seriam a governança, que é qual a missão da empresa, qual é o propósito dela, para que ela está aqui, qual o legado que ela quer deixar para o planeta e para a sociedade. Outra área seria a comunidade que ela se insere. Então, qual o impacto que ela quer que ela causa na comunidade, os clientes, então como ela trata os clientes dela, como que ela quer tratar os clientes dela. E por último, né, a quinta área seriam os trabalhadores. Como que tu valoriza as pessoas que trabalham contigo na tua empresa? Qual é a qualidade do trabalho que eles fazem? Quais são os benefícios? E por aí vai. Eu acredito que essa é uma das principais diferenças entre a certificação de empresa B e outras certificações que tem no mercado, porque ela analisa essas 5 grandes áreas. Concordo plenamente contigo. A certificação LEED, ela prioriza a questão do método construtivo, se o prédio está funcionando. A empresa B, ela foca mais na questão da governança. Ela dá prioridade para como o funcionário se sente, para como a empresa se mostra para o mundo. A LEED não, ela foca mais em como a gente consegue fazer a manutenção do prédio, em 5 áreas também, mas com economia de água, economia de energia, como que a gente consegue fazer um impacto de ilhas de calor ser menor, como eu consigo ter uma área permeável maior no meu prédio. Pequenas modificações em um prédio que já está em funcionamento e assim eu consigo adquirir a certificação. Pois bem, então vamos trazer isso aí um pouquinho mais para nossa realidade, para o dia a dia. Digamos que eu estou montando uma empresa, né? Tenho meu prédio, estou alugando, não sei ainda, vamos ver como é as condições. Mas nós buscando isso para a realidade dentro de uma empresa, como ela pode perceber que as práticas sustentáveis estarão ali no seu dia a dia utilizando ou um certificado ou outro ou os dois. O que vocês têm a falar sobre isso? Com relação à tua pergunta, o GBC ele tem uma diferenciação da empresa B. Empresa B, como diz o próprio nome, é só para empresas. O GBC de operação e manutenção, qualquer ambiente que tenha um prédio pode tentar essa certificação. Escolas, galpões logísticos, se tu quer ter só um estúdio em algum local, tudo isso pode entrar nessa certificação. Basta tu ter um prédio construído e ter mais de 1 ano de funcionamento para juntar todos os dados e compilá-los para a certificação. Então, ali já difere. No teu exemplo de empresa, para a GBC na operação e manutenção, seria se existir a possibilidade da gente fazer essa adaptabilidade da operação ou da manutenção de produtos, de alguma questão construtiva, se a gente precisa fazer alguma modificação, acrescentar algumas coisas. Acho que a diferença principal seria, eu preciso olhar no LEED para como o meu prédio funciona e como ele opera, e como eu posso melhorar essa operação e a manutenção dele. E a empresa B, o que me parece pela explicação da Sofia, ela entra junto na questão corporativa, na governança, nos aspectos sociais. Ela abrange muito mais. Então, vai do empreendedor, como ele busca apresentar, no caso, o exemplo, como tu busca apresentar para a gente, se a tua intenção é ter uma certificação do prédio ou eu ter uma certificação onde eu tenho que cuidar de outras áreas junto do meu empreendimento. Exatamente, como a Gabriela bem falou, eu acredito que nessa situação hipotética que tu nos trouxe,
ambas as certificações estariam adequadas, né? Eu acho que depende muito do empreendedor mesmo, se ele tem o interesse de gerar um impacto positivo na comunidade, com os clientes e com os seus trabalhadores, ou se ele está pensando um pouquinho mais na questão construtiva e na questão do meio ambiente por si só. Ótimo. Uma coisa que é muito importante também, e nós indo direto ao ponto, são as questões dos benefícios, né? Porque eles são muito intangíveis em muitos casos. Assim, a pessoa, quando tá um empresário, um empreendedor, ele tá ali, ele quer saber, tá, quanto que eu estou ganhando? Quanto que eu estou economizando, né? E a gente vê que as certificações, cada uma com a sua particularidade, ela traz outros ganhos muitas vezes. Então, o que que vocês enxergam realmente na visão de vocês que têm a prática já e desenvolvem? O que que vocês enxergam de reais benefícios, Sofia? Então, eu acredito que os principais benefícios de ser uma empresa B certificada é, em primeiro momento, o reconhecimento do impacto positivo, justamente porque a certificação B, ela é um processo extremamente rigoroso e difícil de obter. Então, quando tu vê uma empresa B certificada, tu pode ter certeza que ela atende a rigorosos padrões para obter essa certificação. Outro benefício muito relevante é a atração de investidores e também de talentos, pois, por exemplo, pode atrair pessoas que querem trabalhar numa empresa que tem os seus valores alinhados com os valores dessa empresa. Outro benefício importante seria a vantagem competitiva, né? De uma diferenciação no mercado para uma empresa que é realmente responsável e ética. Muito bem. Nos benefícios do LEED, como ele entra mais na parte do construtivo, na parte da operação do prédio, a gente tem o benefício da economia. No início, toda certificação, todo tipo de trabalho que o empreendedor desejar fazer tem um alto investimento, mas um retorno a um curto prazo, pois a gente tenta buscar economia de água, economia de luz. A qualidade do empregado tem um ponto que é muito interessante, que é a gente faz uma avaliação com os funcionários para ver o quão felizes eles estão dentro da empresa. Se eles têm a questão da locomoção próxima, se eles têm alguns outros aspectos que fazem o próprio colaborador se sentir parte daquela certificação, porque ele tem que ajudar junto. Não é uma decisão que parte só do proprietário, da grande diretoria da empresa. Todo mundo tem que trabalhar junto para poder funcionar, porque, como diz a certificação, ela é a operação e manutenção do local. Então, a riqueza está nisso, em pegar todo mundo e trazer ela para fazer a operação funcionar e conseguir a certificação no final. Muito bem. Na verdade, nós acabamos percebendo que essas certificações, elas ajudam naquilo que é mais primordial numa empresa, que o colaborador tem um senso de dono, porque tu percebe hoje, cada vez mais, as pessoas buscam, sim, melhores salários, mas não é só isso que conta. As pessoas já buscam um ambiente de trabalho mais saudável, visando, né, todos os estudos que a gente acompanha e lê, que é agora o mal do século, muita saúde mental. E a gente percebe, né, que eles estão, essas duas certificações, elas trabalham no bem-estar. Bem-estar, que é a saúde e bem-estar, até uma ODS 3 da ONU, inclusive. Então, elas estão de certa maneira, todas interligadas. Tanto as ODSs, tanto o movimento de bem-estar, né, da saúde mental, e as certificações, elas conseguem dar um up nisso daí, trazendo assim e mantendo assim colaboradores e parceiros muito mais felizes no ambiente de trabalho, querendo estar ali e fazer parte daquele grupo. Isso que é o mais bacana. E a gente acaba também percebendo que tem-se muitos, assim, digamos, mitos, muitas coisas assim que as pessoas acabam não fazendo por essas dificuldades que eles criam. Tu poderia falar um pouquinho mais sobre isso, Gurias? Claro! Sobre os mitos. As pessoas acabam achando que por ser uma certificação internacional, ela vai ser muito complexa. Precisa, sim, ter um conhecimento básico, tá aberto a buscar, porque todas as normas dentro da certificação, elas são internacionais. Para o mundo inteiro, todos os produtos, todas as certificações têm que ser apresentadas da mesma forma. Mas tem coisas muito pequenas que a gente pode fazer
que a gente não percebe no nosso dia a dia e que as pessoas acham que vai ser um alto problema ou uma grande questão, como a qualidade do ar, que é uma coisa que é muito preocupante e bem pontuada na certificação. A gente tem que ter a qualidade do ar, digamos, se tu tem uma empresa que atende clientes, que tenha pessoas que entrem, uma qualidade do ar para os colaboradores e uma qualidade do ar ideal para quem entra. Então, tu tem que ter essa preocupação. Na zona de influência direta nessa certificação, a gente não pode ter a questão de pessoas que fumam. Tu tem uma preocupação com o bem-estar das pessoas, não só os teus colaboradores como os teus clientes, como pessoas que estão passando na volta da empresa ou do centro comercial. Então, as pessoas acham que é muito complicado e são coisas muito simples que às vezes a gente faz no nosso dia a dia que estão nas categorias da certificação. Pensando na certificação de empresa B, eu acredito que um dos grandes mitos é que ele só certifica ONGs, o que é muito pelo contrário, na verdade, porque para poder se certificar como empresa B, um dos pré-requisitos é justamente visar o lucro, né? Então, não é possível se certificar como empresa B se tu é uma organização não governamental. Outra questão que eu vejo bastante presente também é que a empresa B ela só se aplica a empresas grandes. A gente vê empresas muito grandes realmente certificadas. A gente tem a Natura, tem a Danone em diversos países, a Gerdau, por exemplo, são empresas B certificadas, mas na verdade não tem qualquer limite de porte para as empresas. Então, pode ser uma empresa ali, um microempreendedor individual, pode ser uma empresa B certificada, uma empresa de pequeno porte, uma empresa de médio porte. Não tem qualquer limite quanto ao tamanho da empresa. Uma empresa, acho que isso é em comum com a certificação LEED, que para se tornar uma empresa B, tem que ter pelo menos 1 ano de vida ali. As duas são... Justamente para tu poder analisar. Porque ela é feita com base nos registros dos últimos 12 meses. Então, ela tem que ter ali pelo menos 12 meses de vida para poder certificar. Mas se ela ainda não tem 12 meses, ela pode ser uma empresa B pendente. Também tem essa categoria. E daí, depois, se tornar uma empresa B efetiva. Que é bem parecido com o LEED. A gente pode iniciar a certificação antes dos 12 meses de funcionamento do prédio, mas diferente da empresa B, ela não é focada no faturamento, no como a empresa recebe, e sim na metragem da empresa. Então, toda a certificação ela é baseada no tamanho de área útil da empresa, quanto que a gente vai usar, como que ela é, e aí nisso vai crescendo a quantidade de aplicação de requisitos que a gente tem ou não, e como a gente precisa manipular eles no dia a dia da operação e da manutenção dessa empresa. Certo. Sabes que agora nós estamos vivendo um momento muito assim, tem de taxações, alguns mercados se fechando, outros mercados se abrindo, né? Então, percebe-se, muitas vezes, por exemplo, estou levando minha empresa para o mercado europeu, né? Essas certificações internacionais, tanto a B quanto as LEEDs, muitas vezes elas se encaixam até para negociações e facilitam a sua tramitação, por exemplo, numa União Europeia, né, por ter esse reconhecimento internacional. Então, é um assunto muito pertinente hoje, ainda mais nessa nuance, né, nesse momento tenso que vive o nosso país, né? Então, acho que cabe sim a começar a pensar, por isso que eu quero perguntar quais seriam os primeiros passos, como a gente pode ajudar o pessoal a se conduzir e a começar a pensar como levar essas certificações para dentro da sua empresa. Isso seria muito importante. E estar preparada não só para ter todos os benefícios que aqui foram falados, mas para possíveis outras expansões. Vamos usar esse termo, vamos expandir. Eu vou acrescentar a tua fala, que tu comentou da questão da União Europeia e tudo mais, mas também é muito interessante para o nosso próprio mercado brasileiro. A gente tem uma parte específica da Bolsa de Valores aqui no Brasil que se chama Empresas ESGs, que são empresas que têm certificações reconhecidas e elas fazem parte do famoso cesto que a gente comenta de Bolsa para investidores ou para outras empresas que desejam investir no Brasil saberem se essas empresas têm os propósitos e os ideais conforme eles têm em outro país ou dentro mesmo do Brasil, e essas empresas estão nessa lista seleta. A Gerdau é uma delas, porque é a empresa B, ela está dentro dessa cesta. Então, tu já sabe, tu já consegue fazer um filtro para entrar nessas cestas específicas.
Inclusive a Trechin também é uma empresa B, né? Como a gente falou lá no início, ela também está aí à frente, né? Já Serginho, né? O Muito à Rafa. frente, o Rafa, né? A Gabriela até fez parte da equipe da Trechin e sabe muito bem como os meninos estão sempre lá à frente, né? E o pessoal da Kleenex também, né? Eles já vêm conversando, pensando em começar a ter produtos, né, de limpeza, assim, começar a trazer produtos mais sustentáveis para levar e ajudar a dar um boost disso chegar até a sua despensa e tá aí com vocês. E Sofia, acabei cortando a Sofia aqui, diga, Sofia, Não, perdão. com certeza. Só também complementando a fala de vocês, eu acredito que, como eu falei antes, ambas as certificações, né, elas oferecem uma grande vantagem competitiva justamente por valorizar a marca quando tu é certificado. E acredito que agora, mais do que nunca, as pessoas querem comprar, querem usar, querem comer coisas fabricadas por marcas que tu se identifica, né? Que os valores estão alinhados com os teus. Mas como tu tinha perguntado, por onde iniciar? Se eu tenho uma empresa e eu quero me certificar, o que eu devo fazer primeiro? Na certificação de empresa B, a gente tem lá no site do Sistema B Brasil a BIA, a famosa BIA, que é a avaliação de impacto B. É um questionário um pouquinho longo e um pouquinho complexo, mas ele é muito interessante, ele é gratuito, qualquer empresa pode ali fazer o seu cadastro e aprender um pouquinho mais sobre como gerar um impacto positivo maior. Então, eu acho que essa é uma das questões muito legais da empresa B, é por tu ter essa ferramenta ali ao teu alcance. Inclusive, a BIA é uma ferramenta que ela foi feita uma parceria junto com a ONU. Então, ao preencher o questionário, tu já vai tendo um elenco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, dos 12 ODS da ONU, quais que tu se enquadra, quais que tu tá atingindo. Então, e claro, com certeza, ao buscar a consultoria de uma multiplicadora B, existem centenas de multiplicadores B por todo o Brasil. Eu sou uma que atua aqui na região sul. E para as empresas que têm interesse em gerar um impacto positivo, mas talvez não dispõem do tempo ou da energia ou até dos meios financeiros necessários, porque a gente sabe que existem taxas anuais e taxas de certificação a serem atendidas. Eu acredito que, mesmo assim, é muito interessante de dar uma olhada na BIA para ir preenchendo e vendo a diferença das respostas, porque cada resposta tem uma pontuação. E ali tu pode refletir sobre como tu pode melhorar a tua empresa, mesmo sem buscar nesse momento a certificação. Até porque é uma certificação extremamente rigorosa e talvez tu tenha que fazer muitas adaptações na tua empresa e melhorar ela bastante para poder atingir os padrões mínimos necessários para ser uma empresa certificada. Então, aproveitando, eu acabei de ter uma ideia aqui. Sofia, como é uma multiplicadora B, nós vamos estar disponibilizando. O que tu acha, Sofia? Vamos disponibilizar para você que está nos acompanhando. A gente pode, se você nos acompanhando aqui, depois vocês vai estar nossos arrobas ali embaixo, arroba da EcoReal, que é a nossa empresa, conversar conosco e a gente pode, para uma dessas empresas, auxiliar a condução dela nessa jornada B. O que tu acha, Sofia? Com certeza achei uma ideia genial da tua parte. Eu acredito que a gente possa selecionar uma empresa, assim, preferencialmente uma empresa aqui da região sul e que tenha os valores alinhados com o nosso da EcoReal para auxiliar nessa jornada e para se tornar uma empresa B certificada. Acredito que a gente possa ceder toda a assessoria, toda a consultoria necessária para obter a certificação e as taxas vão ficar a cargo da empresa, claro, mas com todo o nosso trabalho gratuito. Exatamente. Claro, ó, de deslocamento, dependendo da distância, as coisas fica a cargo da pessoa que está interessada, né? A gente vai estar passando as nossas horas técnicas, isentando isso daí para você. Eu acho que até agora que veio essa deixa, era bom a gente falar sobre as taxas, né? Porque, e aí, mais ou menos aonde gira esse mundo dessas certificações, né? A gente sabe que tem a assessoria, o consultor que vai estar te auxiliando, mas ao mesmo tempo existe as taxas. Vocês, Gabriela, o que você poderia falar um pouco para o pessoal ter uma ideia? Ainda mais nós estamos falando da O mais M, né? Lembrando que existe uma série de certificações LEED, até se vocês estiverem interessados,
Digitem ali embaixo qual que tu gostarias de saber também. Mas aqui falamos da O mais M. Só vou fazer um gancho pela questão da Bia. A Bia é maravilhosa. Mas na GBC a gente não tem essa questão de conversa, de pré-requisito, do empreendedor conseguir saber se ele vai poder ou não. Ele tem que procurar um consultor que sabe fazer a certificação para poder ir visitar o local, fazer o pré-diagnóstico. O pré-diagnóstico que a Bia faz online, a gente precisa, na questão do lead, que seja presencial, até para a gente poder identificar alguns pontos já na própria visita. Por ser uma certificação internacional, ela segue os padrões de medidas internacionais. E o valor vai variar conforme, pra gente aqui no Brasil, a cotação do dólar diária. São taxas fixadas em dólar. Para a questão da certificação, ou se tu pode fazer o pré-cadastro, existe essa opção no A mais M para abrir o sistema, começar a colocar as informações até completar os primeiros 12 meses. Então, todas essas taxas, elas são em dólar, mas elas variam conforme a cotação do nosso dia e o tamanho da empresa. Por outro lado, a certificação de empresa B, ela possui uma taxa de inscrição e depois que tu é certificado, tu tem que pagar uma taxa anual. A certificação, ela dura 3 anos, mas tu paga essa taxa anual e após os 3 anos tu pode fazer a recertificação. As taxas, elas, ao contrário da LEED, elas variam de acordo com o faturamento da empresa e elas também são valores fixados em dólares americanos. A diferença também é, a LEED dura 3 anos. A cada 3 anos a gente renova. A gente é obrigado a ficar colocando as informações. A gente não pode só se certificar depois de 12 meses e dizer, olha, eu fiz todas essas melhorias. A gente continua alimentando essa plataforma e chega num período que a gente tem que entrar com um pedido, digamos, como se fosse uma licença ambiental de renovação dessa certificação. Então, qualquer modificação que a gente fez durante esse período, além dos requisitos que a gente vai alimentando, a gente pode ir lá e agregar mais informações na certificação novamente. A certificação B tem uma questão em comum que eu acho bem importante, porque uma frase bem impactante do sistema B é que a mudança, ela é uma constante. Então, não adianta fazer todas as melhorias necessárias para obter a certificação e parar por aí. Inclusive, para ser uma empresa B certificada, a gente precisa alterar o nosso contrato social da empresa e incluir uma cláusula B, que é uma cláusula de responsabilidade pela mudança constante e pelo impacto positivo, que seja sempre melhor, cada vez melhor. É verdade, a gente está aí necessitando cada vez mais de empresas com esse viés, né? O mundo está aí um colapso, a gente acompanha as mudanças climáticas, a gente acompanha já em outros episódios do EcoCast, onde a gente falou disso daí, e cada vez mais cabe a nós aqui da EcoReal, né, e do EcoCast, né, como um todo, o nosso time, buscar, né, e incentivar essas práticas que as empresas andem de mão dadas conosco e busquem, né, uma maneira mais que consigam amenizar, continuar sim trabalhando, produzindo, gerando lucro, mas amenizar o máximo possível o seu dano nesse momento. Triste que estamos chegando ao fim dessa conversa, mas para falar um pouquinho do LEED, resumidamente, de tudo que a gente já conversou aqui, a certificação, ela é uma coisa muito interessante, não só para a questão de indústria, a gente pode colocar em hospital, como a gente comentou, escolas que tenham interesse também, prédios comerciais, que busquem essa certificação para salas, porque a gente busca como um prédio como um todo. Tem uma pequena diferença também, que a gente tem 4 pontuações diferentes. A gente pode atingir, a pontuação vai de no mínimo 40 a 110, dentro de todos os requisitos que tem na certificação, e aí a gente vai de certificado, que é ali 40, 49 pontinhos, para prata, que é de 50 a 60 pontos. A gente vai daí pro ouro, que seria o gold deles, que daí já vai até 80 pontos, e acima de 80 pontos é o platinum, que é o máximo que a gente pode chegar na certificação. Cada renovação da certificação, a empresa, nesse tempinho dos 3 anos, pode tentar buscar melhorar alguns aspectos e alguns pontos e ir crescendo. Quanto maior a pontuação, mais bem visto e propagandas a gente consegue transformar isso em valor para a empresa ou para qualquer outro setor que queira entrar. E diferente também um pouco da empresa B, ela não fica focada só na empresa. Quando a gente tem uma escola, um prédio, a gente consegue focar também na qualidade da construção, de manter ela e das pessoas que ali habitam.
Para encerrar, eu gostaria de falar que toda ação gera um impacto. E se tu faz questão de garantir que a tua empresa gere um impacto positivo, eu acredito que tu pode e deve buscar a certificação de empresa B e se juntar a esse movimento global de líderes composto por 345 empresas aqui no Brasil e quase 10 mil empresas no mundo inteiro. Então tá, pessoal, agradecemos aqui a Gabriela e a Sofia. Lembrando que tivemos os parceiros aqui do nosso negócio, a Trashin, a Cleantech, que transforma resíduos em oportunidades de negócio, e a Cleanex, que traz mais qualidade, confiança em seus produtos de limpeza até a sua casa. Nós deixamos abaixo o arroba e o www deles, assim como deixamos os nossos também. A gente pede o seu joinha, levando então mais conhecimento ambiental para todos vocês. Meninas, Vitor, muito obrigada novamente pelo convite. Foi muito bom estar aqui falando um pouco sobre esse movimento tão importante, tão legal. E queria aí ficar à disposição de qualquer pessoa que precise de auxílio para se tornar uma empresa B. Vitor, obrigada pelo convite. Sofia, obrigada pela troca. Aprendi um pouquinho mais sobre empresa B hoje. todos. E a gente vai deixar os nossos arrobas aqui embaixo. Qualquer dúvida sobre lead ou sobre empresa B, é só chamar a gente ajuda. Então, muito obrigado por terem assistido o episódio e aguardamos vocês para os próximos.